Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, quarta-feira, dia que a gente faz aquele vídeo um pouquinho mais curto, vídeo sem enrolação, e eu vou aproveitar para trazer algo que pelo menos para mim é um pouco curioso nesse momento. A gente está tendo um período agora de alta de juros, títulos pré-fixados chegaram a bater 13%, Selic começou a subir na última reunião do Copom para 10,75% e o normal, né, o que o livro texto fala para a gente é que nesses períodos a gente tem uma queda muito forte de empresas de varejo, de empresas de construção. E a gente não tem visto isso. E aí nesse vídeo de hoje eu vou pegar a parte de construção civil e vou mostrar por que que não está tendo essa queda. E vou aproveitar e vou mostrar para vocês as 4 empresas que mostraram as melhores prévias operacionais e que, por exemplo, podem ser boas altas nos próximos trimestres e nos próximos anos. Então, logo depois da vinheta, a gente já começa. Curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente já vai começar. Bom, gente, a primeira coisa que é importante a gente deixar claro é o seguinte, que apesar da gente estar em um período de alta de juros, a gente está com uma economia muito forte, uma economia muito pujante e que tem aí uma estimativa de crescer mais do que 3% o PIB esse ano. E isso está aparecendo em dados de diversas indústrias e não foi diferente na construção civil. Tá? Os dados da ABCIP, por exemplo, mostraram que nos últimos 12 meses teve um aumento no valor financiado do SBPE em 41,3%. Inclusive, esse valor que vinha caindo no primeiro semestre do ano começou a surpreender e subir muito forte nos últimos períodos. Tanto é que a gente já começa a ver algumas matérias mostrando que talvez a caderneta de poupança não tenha quantidade e valor suficiente para conseguir financiar toda essa demanda. E aí, a gente acabou que a gente encontrou nas prévias operacionais algumas situações de empresas que estão crescendo 70, 80, às vezes até mais do que 100% em relação ao ano passado. E quando eu penso em crescimento dessas empresas de construção civil, por incrível que pareça, eu lembro da minha camisa que eu estou vestindo, dessa Tech T-shirt aqui da Insider Store. Porque a Insider é uma das empresas de vestuário que mais tem crescido no Brasil, que mais tem ficado conhecidas. E, sinceramente, depois que eu conheci aqui essa empresa nacional que mistura tecnologia com sustentabilidade e eu botei aqui a roupa no meu corpo, eu percebo que meus movimentos estão mais livres, eles ficam mais fáceis de serem feitos, eu consigo fazer um vídeo muito mais facilmente, porque a gente tem aqui uma tecnologia que é anti-odor, que desamassa no corpo, então não precisa passar nem nada disso, não desbota, inclusive tem garantia de 2 anos contra desbotamento, por exemplo, essa camisa que eu estou vestindo, essa Tech T-shirt. E o melhor de tudo, a Insider ela está antecipando o Black Friday, então se você clicar no link da descrição aqui embaixo e você entrar lá no site, você já vai ver preços menores. Só que se você usar o nosso cupom DICA15, você ainda consegue desconto cumulativo que pode chegar até 40%. Tá? Então essas são roupas ultra duráveis e que vai do P até o XXGG. Então quer dizer, para qualquer pessoa, e ainda traz aí espaço para diversas áreas da tua vida, né? Desde ir à academia até você ir ao trabalho, você consegue com as roupas que você vai encontrar lá. Enfim, eu no início fiquei meio reticente, mas depois de conhecer a marca, de conhecer as roupas, de botar no corpo, eu percebi que é uma empresa que não está crescendo por acaso. Então, vai aí no link da descrição, bota o cupom ali e ganha o desconto. Aproveita para conhecer a Insider Store durante a Black Friday. Bom, voltando aqui ao assunto do nosso vídeo, eu vou aproveitar para trazer aqui alguns pontos que eu já citei nesse vídeo e depois a gente vai falar sobre as 4 empresas que tiveram boas prévias operacionais. O primeiro aqui, os dados da ABCIP, como eu acabei citando lá atrás.
a gente consegue ver aqui aquele crescimento de 41,3% que a gente viu e teve 18,4 bilhões de valores financiados, né? Quando a gente pega aqui em termos do ano, que estava bem abaixo, que estava caindo, já está em alta de 17,6%. A única coisa que a gente ainda vê um pouquinho para baixo aqui são as unidades financiadas aqui, ó, quando a gente pega os últimos 12 meses, mas isso já está invertendo no ano e, na minha visão, vai inverter de novo. Como teve um certo aumento do preço das unidades, talvez a quantidade de unidades financiadas diminua, mas o valor que isso representa para as empresas é muito grande. Então, vamos aproveitar agora para falar as quatro, mas antes de eu falar as quatro, coloca lá embaixo nos comentários, porque eu quero ver se vocês vão acertar, se vocês vão gabaritar as quatro que eu vou citar aqui. A primeira que eu quero citar aqui para vocês é a Moura do B. Né? A Moura do B é uma empresa que está lá no Nordeste, que praticamente não tem concorrência das outras empresas listadas e ela está crescendo e está lançando horrores. Né? Então, o lançamento cresceu 72% frente ao segundo trimestre. Frente ao terceiro trimestre de 2023 é mais do que 100%. As vendas líquidas também no mesmo patamar, crescendo 104%, principalmente um grande lançamento ali em Salvador que vendeu muito bem, mas não é apenas ele. Últimos 12 meses vendeu 52% do estoque, isso aí é que vê o VSO, vendas sobre oferta líquido, e líquido já exclui distrato. E quando está vendendo muito, você imagina que o distrato esteja aumentando, mas não, o distrato dela diminuindo 6,9%, e mesmo com tudo isso, mesmo lançando cada vez mais, ela ainda tem geração de caixa. Tá? Então, a primeira delas, Moura do B. É claro que uma empresa que cresce 100% a venda dela, mesmo com juros subindo, é natural que a ação não caia. Afinal, os resultados vão melhorar tanto a ponto de combater mesmo esse vento contra, esse empecilho, esse obstáculo que tem aí no meio do caminho. Tá? Outra empresa aqui, e aí que já tem uma concorrência mais forte, é exatamente a Lavvi. Né? A Lavvi é uma empresa que é um spin-off da Cyrela e que abriu capital há pouquíssimo tempo na Bolsa de Valores. Mas a gente vê que a venda sobre oferta em apenas um trimestre, 27%. Quando a gente olha aqui, parece que ela está perdendo um pouquinho o tato. Né? Por quê? Porque ela caiu aqui as vendas líquidas do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro, mantendo aqui uma estabilidade nos últimos 4 trimestres. Quando a gente pega 9 meses de 2023 para 9 meses de 2024, a gente vê um crescimento aqui superior a 100%, saindo de 1 bilhão para 2,285 e vendas sobre oferta subindo para 52% do estoque. Então, sempre que uma empresa de construção civil vende mais do que a metade do estoque dela em um ano, é um número que chama muita atenção, né? E o interessante é que a empresa ela lançou menos nesse trimestre do que ela lançou no trimestre anterior, o que acaba que mostra um pouquinho porque que teve essa queda de venda na comparação trimestral. Aí a gente passa para a terceira companhia nossa, e aí a gente já vai puxar um pouco mais para o Minha Casa Minha Vida. Dentro do Minha Casa Minha Vida, a gente colocou aqui a Direcional. Né? E por que a Direcional? Porque a gente consegue ver aqui também ritmo muito forte de crescimento. Inclusive a Direcional, ela coloca o ritmo de crescimento de vendas líquidas dela desde 2017. E a gente vê que em todos os anos vem crescendo e vem crescendo forte. No último ano, de 3,9 bilhões para 5,9 bilhões, é um crescimento aqui de 50% acima da média de 35%. E quando você pega só 9 meses de 23, 9 meses de 24, a gente vê um aumento de 69% nas vendas líquidas. Novamente, né, se você tem uma empresa que está crescendo tão forte assim, ela compensa a questão dos juros, pelo menos por enquanto. Né? Claro que se os juros subirem muito mais, quem sabe essas empresas aí não podem sentir e esse crescimento começar a ficar menor. Mas, por enquanto, a gente tem visto prévias operacionais muito fortes. Então,
Qual foi a quarta empresa que eu acabei selecionando? A quarta empresa que eu acabei selecionando é uma empresa que é um pouco mais híbrida, que ela não depende apenas da incorporação, e é exatamente a JHSF. A JHSF, para vocês entenderem a incorporação dela, você precisa ver, às vezes, outros relatórios também. Então, eu peguei aqui o terceiro trimestre de 2024, um crescimento de 44%. A gente já percebe que o Reserva Cidade Jardim vendeu muito bem, porque ele foi lançado nesse trimestre agora, e ele já representou aqui 239 milhões de reais de venda. Tá? Na verdade, ela antes do lançamento chegou a vender um pouquinho aqui no segundo trimestre. Tá? E lá no segundo trimestre tinha vendido 134 milhões. Qual é o grande ponto aqui? A JHSF vendeu 377 milhões no terceiro trimestre de incorporação. No segundo trimestre tinha sido 275. No primeiro trimestre de 2024 tinha sido 220. Olha o crescimento que tem acontecido. No quarto trimestre de 2023 foi 236 milhões. Tá? E aí, voltando aqui no tempo, terceiro trimestre de 2023, 262, segundo trimestre de 2023, 323, primeiro trimestre, 239 de 2023 e o quarto trimestre de 2022, 419 milhões. Então, quer dizer, há 7 trimestres ela não conseguiu ultrapassar a barreira de 350 milhões de reais de vendas, e nessa vez agora ela conseguiu, e a gente provavelmente vai ter bons resultados da JHSF. E por que eu falei que ela é uma empresa um pouco mais híbrida? Né? Porque ela é uma empresa que tem outros negócios também. Então, por exemplo, os shoppings dela cresceram vendas em 25%, os aluguéis em mesmas lojas cresceram 10,9%, em hospitalidade, por exemplo, os hotéis da empresa cresceram a diária e cresceram a taxa de ocupação, o que fez crescer o RevPAR, né, que é em 22%. Restaurante aqui cresceu o couvert médio em 11, o número de couvert caiu 4, na receita deve ter crescido. No aeroporto internacional aqui executivo, a gente vê crescimento de 30% de movimentos, 31% e 26% de litros abastecidos. E depois vem a parte da incorporação e a JHSF Capital, o novo mercado dela, crescendo aí mais 66 milhões de libras esterlinas captadas. Então, é uma empresa que talvez ela seja um pouco mais híbrida, mas a parte de incorporação está muito forte. Então, nesse vídeo de hoje aqui, eu acabei pegando empresa do Minha Casa Minha Vida, empresa de São Paulo, empresa do Nordeste, uma empresa que é alta classe, classe AAA. Todas elas estão conseguindo esse crescimento muito forte, tá? E para esse vídeo de hoje, eu selecionei as empresas dentre 12 companhias aqui que estão com lucro atualmente, que estão com preço sobre valor patrimonial até 20 vezes, que é um absurdo, que um yield de até 25%, quer dizer, que estejam pagando dividendo e que estejam com ROI. Então, as empresas que estavam aptas a serem escolhidas eram essas 10 aqui que estão aparecendo na tela, além dessas duas aqui, Mitre e Elbor aqui. Então, se você descobriu que alguma das que você gosta não apareceram nessas listas das 4 e que estão nessas 12, coloca aqui no comentário do vídeo também e fala pra gente, porque aí a gente pode trazer esse assunto para algum outro vídeo daqui do canal no mês de novembro. Enfim, pessoal, abraços, bons investimentos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. E nunca se esqueça do nosso slogan, né? Construir leva tempo. Esse vídeo de hoje acabou sendo um período mais curto, né? Pensando aí prévias operacionais do terceiro trimestre, mas o importante quando você investe é pensar no longo prazo, porque qualquer construção de patrimônio leva tempo. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.